Bem-vindos aqui ao Microsoft 365 Virtual Marathon. Eu sou o David Ramalho e comigo vai também falar aqui o Joel Rodrigues. Portanto, hoje vamos falar sobre Sharing is Caring e é como participar na comunidade PNP. Nós vamos falar um bocadinho sobre isto, se calhar desconhecido para algumas pessoas, especialmente se calhar mais no mercado português, e então vamos tentar trazer mais pessoas para esta comunidade. Prontos, entretanto também marquei nos vossos calendários que a SharePoint Conference, que este ano foi cancelada devido ao Covid, foi remarcada para o próximo ano, e no próximo ano também vai alterar de nome. Em vez de ser SharePoint Conference, vai passar a chamar Microsoft 365 Collaboration Conference. Portanto, quem é que eu sou? Um slide a mais. Exatamente. Especial obrigado aos patrocinadores todos. Sem ele, de certeza que as coisas não atingiam a dimensão que atingem. Por isso, confirmem, deem uma vista de olhos o que é que eles oferecem. É sempre bom saber o que é que o mercado oferece de qualquer maneira. Mas uma chamada especial para eles que tornam estas coisas possíveis. Agora vamos introduzir um bocadinho, eu vou-me introduzir a mim, depois vai ser a vez do Joel. Portanto, eu sou o David Ramalho, eu trabalho neste momento numa empresa sediada em Dublin, como SharePoint Developer, e o nome da empresa é Storm Technology. Recentemente recebi um prémio que foi a Microsoft MVP para Office and Services. A minha maior área de foco é o SharePoint, Microsoft Teams, e também contribuo regularmente para esta comunidade que eu e o Joel aqui vamos falar e vamos introduzir. Vou deixar também aqui o meu Twitter, que é tipicamente onde eu posto as coisas que eu às vezes faço para a comunidade, e também vou deixar aqui o meu blog pessoal, no qual eu escrevo coisas não só sobre SharePoint. O nome do blog é SharePoint Tricks, mas também escrevo algumas coisas, por exemplo, relacionadas com Microsoft Teams, às vezes com outras tecnologias ligadas dentro da Microsoft, Flow, Power Automate, depende um bocadinho de tudo. Agora vejo aqui do Joel. Olá a todos, eu sou o Joel Rodrigues, tal como o David, trabalho para Storm Technology, uma empresa em Dublin, trabalho remotamente a partir do UK. Recentemente também nomeado MVP na categoria de Office Development, e tal como o David, também o meu foco principal em SharePoint, principalmente programação, também Teams, e também contribuo regularmente para a comunidade PNP. O meu Twitter é JoelFM Rodrigues, costumo partilhar coisas normalmente só focadas com a parte técnica, tento evitar outro tipo de conteúdos, e o meu blog é também focado principalmente na parte de programação para SharePoint e algumas coisas Teams, mas algumas coisas também a nível de configuração. m365-dev.com. Ok. Força. Aqui na parte agora vamos dar um pequeno resumo sobre o que é que nós vamos falar. Vamos tocar aqui vários tópicos importantes dentro do que é o PNP. Primeiro vamos dizer o que é o PNP realmente, um bocado da sua história, como é que ele surgiu. Vamos também explicar um bocadinho da experiência que quer eu, quer o João tivemos para poder contribuir para esta comunidade. Os benefícios pessoais e também empresariais, porque não é só as pessoas que têm benefícios em poder contribuir, a empresa também ganha com isso. E os projetos que existem na comunidade também são alargados, e vamos explicar quais é que são e como é que vocês podem, por exemplo, contribuir. Porque também vai ser um dos tópicos que nós vamos falar, que é a forma fácil de começar a contribuir, como é que vocês podem contribuir para esta comunidade, e também as considerações que vocês devem ter, que é quando estão a submeter alguma coisa para esta comunidade, o que é preciso ter em conta, porque as coisas não é tão simples como chegar ali e escrever uma mensagem, por exemplo. Precisa às vezes ter atenção a alguns detalhes. E depois também vamos aqui uma parte importante, que é quem pode contribuir. Por exemplo, eu no meu caso, eu também sou developer, mas também me foco um bocado na parte de user interface, como é que eles podem alterar configurações, se possível, no UI do SharePoint e do Office 365. Aqui o Joel, o seu foco principal é na parte de desenvolvimento, portanto a coisas um bocadinho mais avançadas, e como é que, por exemplo, somos duas pessoas totalmente diferentes, e como é que nós acabamos por contribuir, às vezes no mesmo tipo de ferramentas, outras vezes em ferramentas diferentes. E também vamos deixar aqui um bocadinho das referências, onde é que vocês podem verificar certas coisas e como é que vocês podem começar a contribuir para esta comunidade. Ora, o que é a comunidade PNP? Uma pequena descrição para
uma breve introdução. Existem imensos recursos que vocês podem explorar se quiserem saber um bocadinho mais. O PNP, ou SharePoint Patterns and Practices, como é normalmente conhecida, é uma iniciativa open source que foi inicialmente criada por pessoas da Microsoft com o intuito de partilhar boas práticas e promover a reusabilidade entre projetos que eles, como nós, têm que implementar e que, tal como nós, enfrentavam os mesmos problemas entre diferentes equipas, por exemplo. A iniciativa teve uma adesão inicial muito forte, o que fez com que surgissem novos projetos muito rápido, com o intuito de facilitar o desenvolvimento de soluções para SharePoint. Ou seja, no início era um bocadinho mais focado na parte de desenvolvimento do que propriamente, por exemplo, na parte de end-user. A comunidade foi recentemente renomeada de SharePoint PNP para Microsoft 365 PNP e, tal como o nome indica, está em fase de expansão para incluir os outros produtos de Microsoft 365, como por exemplo o Teams. Já existem imensos recursos para desenvolvimento de soluções em Teams disponíveis nos repositórios destas soluções, template prontas a instalar, a documentação, ferramentas, imensas recursos. Então, agora vamos falar aqui um bocadinho também das nossas primeiras experiências. Oi? Eu fui abaixo uns segundinhos. Porque é que nós começamos, porque é que nós contribuímos e a nossa primeira contribuição, tentar perceber um bocadinho como é que nós somos diferentes, não é? Portanto, no meu caso, comecei a contribuir porque a rol que eu tinha na minha antiga empresa era suporte, e então as pessoas tipicamente acabavam por ter algumas questões que não é que eram bastante similares, e às vezes era só a maneira de uma pessoa explicar em que alteravas quase uma palavra, ou em vez de procurares aqui, procura se calhar com outro nome diferente, porque tu vais procurar uma coisa em português, vais procurar outra coisa se calhar em inglês, e os nomes acabam por ser diferentes. E então a minha ideia de começar o meu blog, e porque comecei a participar nisto, é que é mais fácil para as pessoas depois poderem consultar e começar basicamente têm ali o recurso que podem utilizar para melhorar o seu dia-a-dia no Office 365. Porque é que nós contribuímos? Porque isso aí vai, antes de mais, vai obrigar-te a estar sempre up-to-date com as coisas que saem no Microsoft 365. Isso aí é ótimo para o ponto de vista profissional, porque permite-te sempre estar de acordo com o que a Microsoft diz, e também vai te evoluir a tua carreira, porque tu vais ser obrigado a aprender coisas novas. Eu diria que todos os dias quase que há uma novidade no 365 hoje em dia. Por exemplo, tu vais para a parte mais agora focado no Teams, uma semana, 2 semanas, tu tens coisas novas, como por exemplo, introdução de novos tiles nas meetings, pop-ups, são levantar as mãos nas meetings, são alguns casos que é assim que eu consigo ver assim rápido, e isso é uma das razões também por qual contribuímos. A minha primeira contribuição foi no SharePoint. Basicamente, quando tu crias um site, muitas vezes esse nome já pode estar usado. E então o que o SharePoint faz é, ele automaticamente acrescenta-te um valor no final do URL. Isso às vezes pode ser chato. E então, se tu tiveres o site no RecycleBin, acontece exatamente isso. Então, o meu script foi tão simples como: se isto está a acontecer, apaga os teus sites do RecycleBin, e era o processo como é que tu podias fazer isso, RecycleBin, automaticamente, sem ter que ir lá e procurar pelo site e apagá-lo. Era um scriptzinho. Pronto, e tu, Joel, qual foi a tua experiência? Ora, eu comecei, o meu contacto inicial com a comunidade foi começar a juntar mais community calls. Eu comecei a ver a quantidade de recursos que eram constantemente produzidos. Eu comecei, obviamente, a utilizar algumas das ferramentas, porque achava que aquilo era simplesmente fabuloso e facilitava-me imenso a vida. Um dia estava a instalar uma solução, a seguir o processo de instalação, que estava muito bem documentada, mas fiz um erro. Ia copiar um URL para configurar a autenticação no Azure. Eu copiei com a barra no fim, no final do URL. Isso fazia com que a autenticação não funcionasse, e custou-me várias horas até que descobri onde é que estava o problema.
Então achei que deveria contribuir porque a solução era tão boa que achei que era de responsabilidade minha moral contribuir com aquilo para tentar prevenir que outras pessoas caíssem no mesmo erro que eu, embora fosse um problema que eu tivesse introduzido. Achei que fosse uma situação que outros podiam ter. Então, simplesmente fui à documentação, fiz clone do projeto, adicionei uma linha e fiz um pull request. E fiquei a aguardar 2 ou 3 dias a pensar, se calhar ninguém vai ligar a isto. Alguém vai olhar para isto e vai pensar, mas o que é isto? Mas não, foi aceito. Apesar de ser uma coisa extremamente simples, foi aceito e, de facto, aquilo foi o primeiro, a minha porta de entrada para depois mais contribuições no futuro. E foi essa a minha contribuição, uma simples linha num fecheiro Markdown para melhorar um bocadinho a documentação. O porquê de eu contribuir foi mesmo aquela necessidade de ter encontrado qualquer coisa que, na minha opinião, podia ser ligeiramente melhorada e eu poder fazer isso, e achei que devia porque estava a beneficiar tanto daquilo, porque não ajudar a desenvolver um bocadinho mais. Próxima, a seguir vamos falar de benefícios pessoais. David, o que é que tu achas que benefícios pessoais é que achas que estar envolvido na comunidade pode trazer? Por exemplo, um muito simples tem a ver com isso de não reinventar a roda, que é tu próprio acabaste de dizer que chegaste lá e copiaste a solução, claro que tiveste que aplicar se calhar uma série de regras para a solução ser válida, mas não foste obrigado a reinventar a roda, ou seja, se calhar havia 10 maneiras diferentes de poderes chegar àquele objetivo. E o que é que tu fizeste? Seguiste aquele artigo e, porque alguém te comentou e perdeu tempo a fazer aquilo, foi muito mais fácil para ti chegar a esse resultado final. Portanto, um dos benefícios pessoais que nós vemos é que muitas vezes tu não necessitas de reinventar a roda, tu usas o que está disponível pela comunidade e praticamente estás pronto para evoluir esse trabalho, ou até, se for esse o delivery que tu tens de dar para o teu cliente, está ali. Outro dos benefícios que nós, pessoais, recebes feedback, ou seja, se tu tiveres um bom script ou se fizeres alguma coisa que realmente as pessoas vão usar, elas provavelmente vão ao teu blog e vão colocar um post ou vão te mencionar em algo ou vão reutilizar o teu blog post como incentivo para fazer novas coisas ou até para melhorar a experiência de 365 que eles tenham e que os utilizadores com quem eles trabalham todos os dias tenham. Um exemplo muito simples é o artigo que eu tenho mais visto no meu blog é uma coisa como muito simples, que é no Teams às vezes aparece aquele botão do request control e isso aí para alguns tenants está habilitado, para outros está desabilitado, e isso aí há muita gente que muitas vezes não sabe fazer isso, e se eles forem lá e encontrarem esse artigo vai ser benéfico, pessoalmente porque eu aprendi a fazer aquilo e também vou receber feedback a dizer, olha, eu consegui ajudar, e uma pessoa sente-se realizada. Outro dos benefícios pessoais que nós vemos é passamos a conhecer mais pessoas, e isso aí é ótimo para quê? Para eu poder falar, por exemplo, com o Joel e ter uma conversa e ele ajudar-me em algum problema que seja comum ou até em algum problema que tenha surgido a usar alguma coisa que ele tenha criado e com isso evoluir e criar uma solução mais robusta e mais eficaz. Relativamente aos outros tópicos que nós temos aqui, Joel, queres dar aqui por exemplo, mais conhecimento de outras soluções? Isto acontece, até aconteceu uma coisa mais ou menos recente nisso, não foi? Explica lá como é que foi. Sim, ao teres conhecimento de outras soluções, estás sempre a par do que é que os outros utilizadores estão a fazer, os outros programadores, a trabalhar em projetos completamente diferentes do teu, estão a fazer, que soluções estão a adotar para resolver problemas específicos, e mais tarde ou mais cedo é muito provável que acabes por ter problemas semelhantes. Por exemplo, um cliente pediu-me há pouco tempo para estender a solução PNP às Modern Search Web Parts. Eu vi outra pessoa que estava a fazer a mesma coisa, mas por acaso nós não sabíamos e acabamos por fazer os dois a mesma coisa. Mas se tivesse havido um bocadinho mais de comunicação, teria-se evitado. Mas o que eu queria dizer era isso, podes evitar muito trabalho se tiveres consciência do que os outros estão a fazer e não só isso, também tentar perceber se é uma boa solução que podes depois reutilizar para ti ou então, em alguns casos, modificar para atingir um objetivo diferente.
mas a base pode até ser a mesma. Outro benefício acaba por ser um bocadinho o reconhecimento pessoal. Há coisas como, por exemplo, nas community calls mensais, em que é publicada uma lista das pessoas que contribuíram naquele mês para os projetos da comunidade, ou então em alguns dos produtos ou das ferramentas que a comunidade tem. Se contribuires, acabas por fazer parte da lista de pessoas que contribuíram, e é sempre um bocadinho mais fácil, por exemplo, se tu precisares de ajuda, por exemplo. Imagina, eu encontro um problema numa ferramenta em que eu já contribuí no passado. Se calhar alguém que já esteve também envolvido em contribuir para aquilo vai interagir mais facilmente comigo, porque ele sabe que eu também já estive envolvido. É sempre um bocadinho... quebra um bocadinho aquelas barreiras iniciais da comunicação. Também pode abrir a porta a novas oportunidades. Isto é, claramente um tópico bastante subjetivo e sensível, mas o facto de estares envolvido, por exemplo, com a comunidade, quase que implica, ou quase que pode ser aceito como confirmação em como tu tens interesse naquilo, porque muitas das vezes vais acabar por fazer aquilo fora do teu horário de trabalho. Muitas das contribuições que eu faço, a maior parte delas são fora do horário de trabalho. E isso acaba por demonstrar que eu tenho interesse, que eu gosto de fazer aquilo. E o mesmo é válido para a maior parte das pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, eu lembro-me a primeira vez, o David juntou-se a nós há uns meses atrás. Quando eu fui entrevistar o David, eu já sabia quem ele era, porque eu já sabia, eu seguia o blog dele, já nos tínhamos encontrado numa conferência, já tínhamos falado, já tínhamos bebido até uma bebida à noite numa das conferências, já havia sempre aquela bocadinho mais de interação que acaba por tocar no último ponto, que é o networking. Eu já fui a várias conferências em que acabo por falar para pessoas que nunca vi pessoalmente, é a primeira vez, não agora com o Covid, mas quando ainda havia conferências presenciais, aconteceu-me várias vezes falar com pessoas que eu nunca tinha visto antes, mas sabia quem eram, elas sabiam quem eu era, já tínhamos falado muitas vezes, ou interagido muitas vezes até através de plataformas sociais ou de simplesmente discussões técnicas, por exemplo, no GitHub, ou discussões no Twitter, ou por vezes mensagens diretas no Twitter, acaba por quebrar muitas barreiras de comunicação e aproximar mais as pessoas, sem dúvida alguma. No caso das novas oportunidades, eu se calhar fui uma das pessoas que teve um benefício pessoal, que tive a oportunidade de vir aqui trabalhar, por exemplo, para a Irlanda, que é onde eu estou neste momento. E se calhar também foi um bocado derivado eu ter participado na comunidade e ter exposto a criar blog, a fazer esse tipo de coisas. Isso é ótimo, é um grande benefício pessoal que toda a gente pode fazer, não é? Passas a ser reconhecido, passas a ter mais oportunidade, por exemplo, em falar neste tipo de conferências, porque és reconhecido, não é? E as pessoas sabem que tu acabas por ter algum impacto na sociedade. Exato. Agora vamos passar aqui para... Força, ia dizer a mesma coisa. Pronto, agora vamos passar aqui para a parte dos benefícios da empresa, porque não só nós temos benefícios, como a empresa também tem com estas contribuições. Um deles será a presença na comunidade. Isso é ótimo, porque as empresas, o que é que elas vão ganhar com isso? Vão ser reconhecidas como uma empresa que tem pessoas que quando trabalham no Microsoft 365 sabem aquilo que estão a fazer e conseguem entregar ao cliente um produto final que é valioso para a empresa deles e que vai fazer com que a empresa também se consiga desenvolver e criar mais oportunidades de negócio por causa disso, porque vais ter melhores pessoas a trabalhar se estiverem envolvidos na comunidade. Outro também dos fatores será o conhecimento, como eu já disse, e como é um dos benefícios também pessoais. Tu muitas vezes estás a investigar para além daquilo que tu realmente precisas no teu mercado de trabalho, e isso aí vai trazer um conhecimento extra aos colaboradores da empresa e eles vão poder, se calhar, chegar a certos níveis de produtividade muito maiores. Porquê? Porque vão ter mais conhecimento. Isso aí é ótimo para as empresas, porque caso seja necessário uma pessoa que trabalhe, por exemplo, vamos dizer no nosso caso, SharePoint,
eles sabem que vou ter uma pessoa com um conhecimento vasto. Por exemplo, podem contratar o Joel, que vai ter um conhecimento vasto sobre SharePoint e dar as melhores soluções para a empresa, e isso vai obrigar a que a empresa tenha mais reconhecimento pela parte do cliente. Outra das grandes oportunidades que existem para a empresa é, se eles virem pessoas que contribuem para a comunidade, se calhar vão ter mais facilidade em atrair novas pessoas para trabalhar na empresa, porque veem que as pessoas que lá estão naquela empresa são qualificadas e que realmente são boas naquilo que fazem e que publicam e que estão sempre ali a tentar aprender o máximo, porque isto aqui é um dia, todos os dias estás a aprender no mundo da tecnologia. Isso vai ajudar com que tu consigas trazer novas pessoas para a tua empresa e atrair novos colaboradores. Não sei se concordas comigo, Joel, eu acho que nós na nossa empresa temos um bocado isso, que eu também se calhar fui um bocado para a Storm porque o Joel estava lá e eu queria trabalhar com o Joel porque eu sabia que ela era uma pessoa qualificada e que tem muito valor no mercado de trabalho. Acaba por ser aquela relação em que, se houver alguém que tenha realmente muito interesse naquilo que faz, acaba por reconhecer aquela empresa que já tem uma marca na comunidade como sendo uma empresa que suporta a comunidade e que deixa os colaboradores contribuir para a comunidade e melhorar o ambiente e as práticas. Acaba por ser reconhecida por isso. Por exemplo, nas community calls mensais, além de reconhecerem as pessoas que contribuíram durante aquele mês, reconhecem também as empresas, aquelas que permitiram, obviamente, que fosse publicado o logotipo, reconhecem também as empresas associadas a essas pessoas. E acaba por ser aquela presença constante todos os meses, em situações simples como essa, em que estão ali centenas de SharePoint developers a ver a call e estão todos os meses a ver os slides com logotipos, às vezes uns, outras vezes outros, mas muitas das empresas estão lá quase todos os meses. Acabam por ter aquela presença constante e isso tem valor, porque, por exemplo, se eu fosse agora, não estou a dizer que vou, mas se fosse agora, por exemplo, para o mercado de trabalho, as empresas que estão lá, eu sei que seriam potenciais bons candidatos para eu tentar, porque sei que têm interesse em melhorar as coisas. Não é uma empresa que simplesmente não quer saber e usa aquilo que há, e o que está bom hoje está bom amanhã e não interessa mais. Mas é uma questão quase de evolução. Nós na informática é uma evolução constante e essas empresas que acabam por estar nessas community calls, como o João referiu, são empresas que estão a tentar evoluir não só elas próprias, mas também o 365. Evoluindo o 365 vai gerar mais oportunidades de negócio, que é ótimo para todos os intervenientes aqui, não é? Tanto o cliente que vai ter um produto que eles gostam, nós que vamos conseguir realizar o nosso trabalho e vamos conseguir entregar ao cliente uma coisa que ele gosta, e para a parte da Microsoft também, que vai ter que receber feedback sobre os seus produtos, como é que eles podem melhorar, porque isso também é uma coisa muito importante aqui nos benefícios da empresa. Também vão ter mais proximidade com a Microsoft, ou seja, se calhar em coisas que lhe peçam à Microsoft, se calhar vão ter mais atenção se for uma empresa X que tenha mais colaboradores a contribuir para esta comunidade PNP. Aqui, por exemplo, falando também um bocadinho agora das outras dois tópicos que estão aqui, não sei se a Joel quer ajudar aqui ou... Sim, só uma coisa que eu queria mencionar em relação à outra, que há uma coisa que já devíamos ter, se calhar, mencionado. Há sempre aquela questão de, ao contribuir, estamos-nos a expor. E isso é uma questão que acho que é uma questão pertinente e vamos discutir no próximo slide. Claro. É só porque há bocadinho quase que tocámos nesse assunto e só para ter a certeza que, para dar aquela intenção que vamos, de facto, mencionar esse tema. Sim, por acaso está aqui uma questão relativamente a isso, que depois podemos responder mais à frente, que é se nós temos medo de ser julgados como na nossa área profissional. Vocês, como profissionais de Office 365, não têm medo de ser julgados na área profissional? Era isso que eu estava a referir. Vamos já discutir isso. Vamos já discutir isso. Em breve. O quarto ponto que nós temos aqui é o conhecimento das novas funcionalidades. E para a empresa isto é importante porque, ao estar envolvido na comunidade, acaba-se por ser bombardeado com uma quantidade de informação muito elevada.
todos os dias alguém faz uma coisa diferente e publica, alguém faz uma coisa completamente nova e publica, a Microsoft publica constantemente updates, e o facto de estarmos envolvidos, podemos perder um anúncio e vamos apanhar o segundo. Há sempre um volume de informação muito elevado dentro da comunidade, porque a mesma informação é partilhada por várias pessoas, por vezes de forma diferente, por vezes o mesmo conteúdo. E isso é conhecimento que se vai entranhando, e se houverem várias pessoas da empresa envolvidas, é conhecimento que fica no centro da empresa e depois é utilizado nos projetos, com os clientes, por exemplo, e toda a gente ganha com isso. E existe também facilidade de transmitir feedback. Por exemplo, se uma empresa tiver uma presença muito forte na comunidade, comunidade essa que também tem pessoas da Microsoft envolvidas, certamente será mais fácil transmitir feedback do que se eu não houver ninguém lá. Se eu trabalhar para uma empresa que nunca esteve envolvida em nada e for ao Twitter sem saber muito bem quem mencionar e começar a fazer Microsoft ou qualquer coisa do género, a tentar chamar a atenção de alguém, não vou provavelmente chegar muito longe. Mas se eu estiver dentro da comunidade, posso até nem saber quem tentar contactar para prestar feedback, mas alguém me poderá certamente ajudar com isso, e o feedback que tivermos a dar chegará certamente aos ouvidos certos. E no caso da empresa, a nível empresarial, é sempre bom se o tipo de projetos que tivermos a fazer conseguir passar feedback através dos colaboradores para a comunidade e no fim, obviamente, para as equipas que produzem o produto, como por exemplo os SharePoint. Sim, nós em geral. Eu há bocado acabei por tocar um bocadinho nessa parte também, ao falar aqui do feedback que nós damos à Microsoft e que a Microsoft recebe mesmo da parte dos clientes. Pronto, agora aqui vinha a questão que nós colocamos no início, que é se vocês conhecem algum projeto da PNP, se sim, nós no início colocamos aí uma mensagem, o Gustavo colocou aí por nós, obrigado Gustavo. Se vocês conhecem algum, se puderem agora deixar o like, só para nós termos uma noção de quantas pessoas conhecem. Eu sei que o Joel aqui, se nos conhece todos, conhece-os todos. A questão é, será que ele consegue dizê-los? Tens de dizer todos que estão no próximo slide. Os do próximo slide devo saber. Reusable Controls, PowerShell, CLI, Generator, PNP.js, Core. Penso que dos slides são todos. Ainda há muitos mais. Estás aí, David? Não. Sim, estou aqui. Okay. Voltei. Estava a dizer que também, aqui mais à frente, há um que tu disseste, eu apanhei todos, os 6 que tu disseste. Há um que é o Devs, que não está aqui, mas depois já vamos falar um bocadinho sobre isso também mais na parte do fim, porque se calhar também vai tocar um bocado no outro tópico, que é quem é que pode contribuir. Pronto, estes são os projetos que, se calhar o maior, isso é assim, onde começou se calhar isto tudo, onde o maior deles todos, e que vocês provavelmente já usaram e conhecem, será este aqui do PowerShell, não é? Porque é usado quase por toda a gente, mas todos os outros também fazem parte desta comunidade PNP e vocês, claro, podem contribuir neles todos, ainda há mais alguns agora a surgir, por exemplo, relativamente ao Teams e relativamente à documentação Microsoft que é feita pela comunidade, que nós vamos falar um bocadinho mais à frente, que é as pessoas que podem contribuir e que podem fazer parte dessas comunidades, se assim o entenderem. Exato. Pronto, agora... Uma forma fácil de vocês começarem a contribuir, e o primeiro, o David é pró nisto, é a forma, talvez a forma mais simples, porque expõem-se um bocadinho, mas acabam por continuar a ter o controle completo dos conteúdos que vocês querem produzir, por exemplo, e é através da criação de um blog pessoal. Embora isso não seja completamente colaboração com a comunidade, acaba por ser também, porque embora estejam a produzir conteúdos numa plataforma vossa, estão a partilhar com todos. E
E o blog é a forma mais simples, na minha opinião, porque vocês simplesmente fazem as vossas regras, produzem o vosso conteúdo, não têm que dar satisfações a ninguém, por assim dizer, que não é que da outra forma tenham, mas ninguém vai rever o vosso trabalho de forma Crítica. oficial. Sim, e muitas vezes crítica, porque no teu blog, quando fazes, por exemplo, um blog pessoal, é a tua opinião pessoal sobre aquele assunto, não é tipo a empresa que te está a julgar pelo trabalho que tu fizeste ou alguém que está a julgar pelo trabalho que tu fizeste. Aquilo é uma coisa que tu achaste que era útil para a comunidade perceber que aquilo existe, que fizeste aquele blog porque aquela informação pode ser importante para alguém. Isso aí eu acho que é um dos pontos fulcrais, que é perceber, se calhar, onde é que. Isso, se calhar, um bocadinho, vai aqui um bocadinho de encontro à pergunta que tivemos aqui anteriormente, no medo de ser julgados. Isso é assim, no meu caso, eu, quando faço um blog post, lógico que eu coloco lá a informação e a informação que eu coloco lá é de acordo com a minha perspectiva da ideia. Não significa que a minha ideia esteja correta, significa que é a minha perspectiva. No caso do meu cliente, se eu estiver a trabalhar para um cliente, ou no caso prático que eu esteja a fazer, faz sentido, e então, como tal, não tenho medo de ser julgado como profissional. É a maneira que eu arranjei de resolver aquele problema, ou de arranjar uma solução que é fiável tanto para o cliente como para mim, e que seja mais fácil de implementar. Não sei se concordas um bocado com que podemos tocar um bocadinho agora nesta parte, de ser mesmo julgado como profissional. Exato, até porque a forma como tu resolves um problema é baseada no conhecimento que tu tens. E cada pessoa tem um nível de conhecimento completamente diferente, porque é construído através da experiência que teve ao longo dos anos. Eu trabalho com SharePoint há 10 anos e quase todos os dias aprendo coisas novas. Ainda bem. Então eu trabalho com SharePoint há cerca de 3 anos, então se tu é todos os dias coisas novas, eu é todos os dias muitas coisas novas. E quando escrevo um blog post, muitas vezes fico na dúvida, será que aquilo que eu estou a escrever está correto? Será que não estou a escrever nada que esteja completamente errado, simplesmente que eu tenho a percepção disto, de uma percepção errada disto? E esse risco acontece sempre. Tem aqui a ver um bocadinho aquela situação de, ok, eu vou ajudar alguém que vai estar na mesma situação e o conhecimento que eu tenho vai ser suficiente para essa pessoa resolver o problema. E isso tem que servir de motivação, desculpa. Sim. Isso, e é um bocado tal coisa de perspectiva, não é? O que para mim é. Quando a pessoa resolve um problema de uma determinada maneira, é a tua perspectiva sobre aquele problema. Claro que se calhar para fazer, por exemplo, tocando se calhar um bocado na sessão que eu vou fazer agora em inglês, existe 1000 maneiras diferentes de fazeres a solução que eu vou se calhar fazer na parte do Power, com o Power Apps, Flow. Existem muitas maneiras diferentes, mas aquela solução se calhar era indicada para aquele cliente porque ele só tem 10 pessoas a trabalhar para ele na área de IT, ou então não tem nenhuma, e então aquele blog post é suficiente para esse tipo de pessoas. Se tem 50 mil, se calhar já tem outros processos, porque requer que alguém autorize da parte da security algumas coisas e por aí adiante. Exato. Mas isto acaba por contrastar com o segundo ponto que nós temos ali, que é a documentação. E nesta documentação nós estamos a referir-nos à documentação oficial. É uma forma muito fácil de começar a contribuir. A Microsoft passou a documentação toda para docs.microsoft.com e esse site é construído a partir de GitHub. O conteúdo está todo em GitHub e se vocês forem a uma das páginas da documentação, se tiverem feito login, vão ver um botão para poderem editar logo ali inline na página. Clicam lá, se não estão em erro, vão para o GitHub e aquilo faz logo penso que faz logo um fork da solução. Já não sei ao certo, já há algum tempo que não faço nenhuma contribuição para a documentação, mas o processo está muito simplificado. Porquê? Porque eles aceitam contribuições e querem contribuições, mas neste caso o conteúdo acaba por não ser tão pessoal, porque estamos a falar mais de conteúdo técnico, que tem que aderir a boas práticas, vai ser possivelmente revisto, certamente vai ser revisto por alguém, mas ao mesmo tempo o critério não é extremamente restrito. Coisas simples como podem encontrar um erro ortográfico na documentação e corrigirem, submeterem um pull request que tem 2 ou 3 caracteres a mais. É uma correção, por mínima que possa parecer. Por exemplo, se a vossa contribuição for essa,
automaticamente começam a ter um bocadinho mais de noção de qual é o processo. Logo vão se sentir mais à vontade para o fazer uma segunda vez, talvez com um nível de complexidade maior. Não estejam à espera de, na primeira contribuição, submeterem uma ferramenta que faz tudo e mais alguma coisa, porque a pressão que vão criar em vocês próprios vai ser muito maior. O teu exemplo, por exemplo, é perfeito. A tua primeira contribuição foi acrescentar um dash no fim de um URL ou tomando sendo lá do género. Cuidado, se colocarem um dash pode dar erro na aplicação. Isso é um exemplo perfeito. Lá está, tu não fizeste uma contribuição huge, como fazes hoje em dia, mas foi um starting point valioso, não é? Exato. Permitiu-te desbloquear. E eu não conhecia ninguém envolvido no projeto, nunca tinha falado com nenhum deles, nem sequer através de plataformas sociais como o Twitter. E foi um momento inicial em que eu me comecei a envolver, mas nesse ponto eu consumia mais conteúdos do que propriamente outra coisa qualquer. E então acabou por ser o desbloqueador para mim, mas isso cada pessoa vai ter a sua própria experiência. Exatamente. Outro dos pontos que nós temos aqui também para trazer, e este aqui se calhar é um bocado mais avançado, que é as correções, que se calhar engloba-se um bocadinho da documentação. Nós aqui pusemos o símbolo de um bug, toda a gente sabe que é um bug, e como tal, é um bocado tipo aí, que é as ferramentas por vezes têm problemas, porque isso não há ferramentas, eu diria que não há ferramentas sem problemas, todas elas têm aqui ou ali ajustes necessários a fazer, portanto vocês podem contribuir também com essas correções. Outro dos fatores que eu acho que também é importantíssimo é esta parte dos exemplos. Isto aqui também pode ser englobado, por exemplo, nos vossos blog posts, que é exemplos, como vocês, por exemplo, criam uma conta de e-mail de 365. Se calhar para vocês pensam, mas ninguém quer saber, mas ninguém se calhar, é muito fácil para uma pessoa normal, é certo, mas se calhar uma organização que tenha 10 pessoas e há uma pessoa lá que está responsável por isso, se calhar essa pessoa não sabe, e ela vai procurar no Google e se calhar não encontra a coisa certa porque ela tem alguma restrição. E se vocês tiverem um cenário que mostram esse tipo de exemplo, olha, vais aqui, tiras um screenshot, mostras como é que elas montam os passos, passo por passo, se calhar vai ser mais fácil depois para essa pessoa e aplicar isso numa empresa que tenha 10 pessoas. Isto aqui acaba por ser depois válido nos exemplos para multinacionais. Aqui é só um exemplo para tentarem perceber os exemplos. Podem ser muito básicos, criação de um user, como pode ser uma coisa de criação de sites, automaticamente provisionado por um PowerShell, algo desse género. E outros exemplos é os vídeos. Por exemplo, esta conferência vai ser gravada em vídeo e nós aqui podemos ter a oportunidade de partilhar isto depois para mais pessoas que queiram ver isto offline e ver o vídeo e ver se encaixam neste perfil e se querem contribuir para esta comunidade, que seria ótimo. O Joel certamente que ia gostar de ter mais pessoas na comunidade, mais conteúdo para consumir e mais coisas para aprender, porque é ótimo. Isso, certo. Outros casos comuns na parte dos exemplos é coisas simples como, por exemplo, scripts para fazer uma coisa específica. Se acharem que é uma coisa comum, é certamente uma coisa que muita gente vai querer. Há cenários que se repetem em quase todas as empresas, coisas simples por vezes. Ok, só temos 50 utilizadores, temos que fazer atualizar qualquer coisa para eles todos. Só são 50, vamos fazer à mão e estão ali o dia todo. São cenários básicos, não importa, vai servir, vai ajudar sempre alguém. A forma como resolveram uma determinada solução vai ser sempre útil para alguém. Na questão dos vídeos, um bocadinho mais avançado, se calhar, eu não... Certamente para mim, mas uma coisa muito na moda é, por exemplo, fazer stream. Enquanto, por exemplo, eu sou mais focado na parte de desenvolvimento e há muitos programadores agora que simplesmente fazem stream de eles próprios a resolver problemas. É outra opção. É outra opção. Para mim já é muito. Pronto, aqui nós agora também temos 10 minutos, portanto temos que nos aqui apressar um bocadinho. Não sei se a pessoa que fez a pergunta, se respondemos à pergunta ou não, mas se puder dar o feedback, se sim ou se não, também seria ótimo. Pronto, as considerações que nós temos ao contribuir é, primeiro, ser positivo. Se é assim, a comunidade é feita por pessoa, é feita através de pessoas open source, ou seja, toda a gente pode contribuir. Portanto, a maior parte das vezes eles até estão fora da hora de trabalho e então ser positivo é sempre bom, porque
já chega, não é? O Covid já vem trazer coisas muito negativas na nossa vida, portanto vamos ser positivos. Não, estou a brincar. Mesmo na parte de desenvolvimento de business é um bocado por aí. As pessoas muitas vezes veem problemas e às vezes não é um problema. É uma maneira de pensar. Em vez de dizermos à pessoa, olha, tens este problema, se calhar dizes assim, podes melhorar desta maneira. E essas duas diferenças de palavras podem causar um impacto na pessoa em termos do género, e vou melhorar e vou à procura de alguma coisa melhor. Em vez de pensar assim, aquela pessoa está-me a chatear e eu fiquei assim um bocado mais receoso de poder melhorar. Outros fatores é pensamento genérico, ou seja, como os componentes são reutilizáveis por várias empresas, ou podem ser utilizados por várias empresas, que isto é sempre opcional, se tu pensares genérico, vais basicamente desbloquear isto para todas as empresas, em vez de bloquear aquilo só a uma. Por exemplo, estamos a criar um projeto para criar um site, por exemplo, através do SharePoint. E se nós não mencionarmos algum ponto do desenvolvimento dessa plataforma, o nome da empresa para a qual estamos a desenvolver, vamos poder se calhar agarrar nesse componente, ajustar ao business logic da outra empresa e aplicar a essa empresa, o que é ótimo. Outros pontos é... sim, isso aí, depois com isso tudo, tu consegues partilhar na comunidade, partilhar na empresa, usar noutras empresas. Isto aqui é contribuição, é para contribuir, mas também é um bocadinho, se calhar, às vezes para a empresa em si. Certo. É assim como as boas práticas, não é? As boas práticas também é um bocadinho esta parte, que é as boas práticas pronto, é basicamente, por exemplo, no caso tu queres criar estruturas de SharePoint, se calhar hoje em dia é diferente de há 50 anos atrás, ou de 50 não, mas 10 anos atrás, que tu criavas subsites. Hoje em dia tu já crias flat sites, que é tipo estruturas de sites só com a raiz. Um exemplo, assim, que se calhar toda a gente que no 365 acaba por conhecer mais ou menos, não é? Certo. Tocaste aí na parte da empresa de poder usar projetos em diferentes clientes. Esqueci-me de mencionar uma coisa antes, que é o facto de estares envolvido na comunidade. Acaba por, isto há uns slides atrás, acabas por ter conhecimento das ferramentas que estão disponíveis, que te facilitam imenso o trabalho, e a empresa vai ficar muito mais competitiva em relação às outras empresas. Por exemplo, se tu tens que fazer um trabalho que te demora 20 dias, mas há uma ferramenta na comunidade que permite poupar, por exemplo, 5 dias de trabalho, vais ser muito mais competitivo em relação à concorrência. Simplesmente certo. Porque tu tens conhecimento das melhores ferramentas que existem. Um, voltando aqui novamente às considerações ao contribuir, aquilo foi só uma nota que achei importante. Sim. Há a questão de esperar questões de feedback, que se alinha um pouco com a pergunta que nos perguntaram, que era o medo de ser julgados na área profissional. Sinceramente, e eu vou falar agora por experiência pessoal, ao início foi um bocado complicado. Por exemplo, a primeira contribuição, o que eu pensei foi, alguém vai olhar para isto e vai pensar, porque é que esta pessoa está a dar ao trabalho de corrigir uma coisa que à partida não é um problema. Há sempre aquela barreira psicológica inicial. Mas isso é um problema nosso. Dentro da comunidade não há. Temos a sorte de ter uma comunidade de SharePoint, neste caso, extremamente aberta e inclusiva. Todas as opiniões são válidas. É basicamente esta a regra. Claro que se eu entrar lá a pedir guerra, também tenho guerra, obviamente. Sim. Mas normalmente o feedback é bastante positivo. E não vou chegar lá e publicar um post que, ok, era válido para mim, alguém vai dizer isto é a maior porcaria, já foi publicado. Isso não acontece. Cada pessoa tem a sua experiência. Obviamente que ao início é um bocado estranho a exposição, estarmos a publicar coisas e sabermos que vai haver o feedback positivo e por vezes não tão positivo, mas não pode haver aquele medo, porque essa é a barreira para impedir que as pessoas contribuam. Evoluam muitas vezes. Tu, quando estás a criar esta barreira, também não estás a evoluir a ti próprio. E isso aí também não é bom, não é? A pessoa está sempre em constante evolução e contribuís, acabas por te evoluir a ti próprio. Exato. O ponto seguinte é evitar a aplicação de esforço. Isto, no fundo, acaba por ser saber o que é que os outros estão a fazer para evitar fazer também a mesma coisa. Coisas simples, como, por exemplo, se encontrarem um bug num projeto da comunidade, vejam se já foi criado e vejam se já está alguém a trabalhar nele. Se não,
criem e simplesmente adicionem uma informação a dizer que se estão a corrigir, se for o caso, para outras pessoas que encontram saibam que já está a ser corrigido. Esse tipo de feedback, porque está aberto a toda a gente e há imensas pessoas a contribuir e é só tentar melhorar a comunicação, não é muito mais do que isso. E evitar que as mesmas coisas sejam feitas várias vezes por pessoas diferentes, porque isso acaba por estar a desperdiçar tempo e recursos que podem ser utilizados para outra coisa. E não, o David já tocou neste ponto, que é não aguardar a resposta imediata. Não se esqueçam que as pessoas trabalham muitas vezes nestas coisas fora do horário de trabalho e existem fusos horários muito diferentes. Se vocês estão desesperados e vão, por exemplo, para o Twitter a pedir ajuda às 3 da tarde, que é uma hora normal de horário de trabalho para vocês, pode ser 5 da manhã para outra pessoa. E pode estar provavelmente a dormir. Por isso tenham atenção, evitem ao máximo especificar ou referenciar pessoas, porque se uma pessoa estiver ligada com um projeto, ele vai acabar possivelmente por ver o vosso problema e ajudar, porque tem interesse em fazê-lo, simplesmente. Vocês não precisam de estar a referenciar 20 pessoas. Já vi uma vez no Twitter, tinha cerca de 10 ou 15 pessoas mencionadas e depois ninguém respondeu. Simplesmente porque as pessoas provavelmente viram que aquilo era simplesmente demais. Mas tenham paciência, vão receber ajuda certamente, se precisarem. Pronto, temos 2 slides agora para responder em 5 minutinhos, mais ou menos. Pronto, as pessoas que podem contribuir, isto aqui acho que já toda a gente percebeu um bocadinho, que é praticamente toda a gente, desde uma pessoa que esteja a ler documentação, que trabalhe se calhar na parte do User Adoption, por exemplo, desde uma pessoa que seja desenvolvedor, aqui como é o caso do Joel, uma pessoa que seja se calhar como eu, que gosta da parte, por exemplo, de administrador do 365, assim como pessoa se calhar que desenvolve, por exemplo, Power Apps, estão no assino da Power Apps, não, Power Platform, se estão da parte da Power Platform também podem fazer este tipo de contribuições e toda a gente pode ajudar para, no final de tudo, o que estamos a causar é mais pessoas a aderirem ao 365, porque mais pessoas vão ouvir falar sobre isso e, eventualmente, mais oportunidades de negócio para as nossas empresas e mais oportunidades de trabalho para nós, desenvolvedores ou MVPs ou todas as pessoas normais, vão ter melhores condições de futuro. E com a adesão, por exemplo, neste caso agora do Teams, que foi uma coisa mais recente do Covid, como mais pessoas, se calhar, acabam por estar ligadas a este mundo do 365 e mais oportunidades surgem para todos. Agora aqui, esta parte das referências, o Joel aqui é pro, na parte central que está aqui, que é dos demos, mas vai falar sobre o resto também. Eu posso falar se calhar na parte do Getting Started. Na parte do Getting Started é muito interessante, porque é uma iniciativa que surgiu há relativamente, diria que no início deste ano, mais ou menos, no qual vocês podem aprender como é que fazem os Git commands para contribuir com alguns projetos. Se tiverem dificuldades, vai haver pessoas a ajudar-vos do outro lado. E, em cima disso tudo, se vocês tiverem uma demo que queiram mostrar, por exemplo, arranjar uma solução para um cliente que acham que é muito boa, vocês podem eventualmente transformar aquilo genérico, como dissemos há bocado, e submeter uma demo para falar no Microsoft 365 no canal deles. E em cima disso tudo, vocês podem, imaginem que vocês não tenham experiência, porque isso se calhar vai acontecer, vocês podem selecionar uma pessoa, por exemplo, o Joel, que é pró nisso, eu nunca fiz, mas o Joel já fez 2 ou 3 vezes, vocês podem dizer assim, Joel, podias-me dar aqui uma ajuda, já que nós, por exemplo, falamos português, por exemplo, e ele vai certamente ajudar-vos a fazer essa demo e a tentar ajudar de acordo com aquilo que ele sabe a melhorar. Se calhar até o produto em si. Pode haver coisas a ajustar ou algo do género. Mas, João, não sei se concordas. Sim, obviamente. Tanto eu como qualquer pessoa, certamente, sim, envolvido, que já tenha feito parte das community calls, certamente poderá partilhar a experiência. Pronto, depois aqui também temos a parte das community calls, que é aquilo que falamos anteriormente, que surgem, que são 2 vezes por semana, uma vez por semana, têm coisas diferentes, todas elas. Os links, nós podemos colocar aí, certo, Joel? Corrija-me se eu estou errado. Se tens aí os links à mão. Dá-me 2 segundos. Ok. Pronto, depois aqui na parte do demo, que nós já falamos, esta parte um bocadinho de demo é a demonstração 365, e depois há aqui 2 tópicos também que gostávamos de chamar a atenção, que é, e todas as semanas existe um PNP Dev Weekly, que é falado na Microsoft, e é feito por 2 pessoas, que é o Vesa e Noonan e o Aldec, e eles fazem esse PNP Dev Weekly, que falam sobre vários tópicos, desde desenvolvimento,
parte de 365 mais focada são vários tópicos, consulting, adoption, o que é que tu deves fazer se calhar para melhorar um bocadinho a tua perspectiva de negócio, várias coisas. E depois também temos aqui a parte do PNP Monthly Calls, que elas fazem o update do que é que foi lançado mais recentemente para esta comunidade, assim como também colocam as pessoas que foram mencionadas, o nome das empresas, que vai potenciar novos customers a ir contactar a vossa empresa para desenvolvimento. O que também é ótimo, porque depois vocês também acabam por estar colocados no site da Microsoft e isso torna a empresa mais valiosa em termos de mercado e vocês podem tirar vantagem disso. Pronto, isto foi a nossa sessão. Nós vamos deixar agora aqui a parte informativa relativamente à parte dos raffles, o que é que vocês podem ganhar. Vocês podem ganhar aqui 3 óculos Quest e para isso têm que vir aqui este link. Não sei se vão colocar aí os links, se eu não estou em erro. E estes links vocês podem aceder. Outra coisa que também é importante, isto aqui fala ao Joel, que ele é aqui nesta parte. Se considerem fazer uma doação, se tiverem a pensar fazer a oportunidade para isso, neste caso estamos a promover, ou melhor, a conferência está a promover International Medical Corps ou United Way, principalmente nos tempos que correm, situações em que pode fazer uma diferença muito grande. Sim, e esta situação está difícil para toda a gente, quanto mais estas corporativas que são free, não é? Elas tentam ajudar as pessoas que estão na comunidade e isso aí, certamente que uma doação é muito valiosa para elas, não é? Bom, depois do nosso lado, o que nós gostávamos de dizer é muito obrigado por terem vindo aqui. Por favor, deixem-nos o feedback. Tem aqui estes 2 QR codes que vocês podem fazer. E nós gostávamos de deixar aqui uma mensagem final, que é relativamente à comunidade do PNP, que eles têm um slogan que é Sharing is Caring. E pronto. E não sei se o Joel quer acrescentar uma coisa do Sharing is Caring. Depois também aqui os nossos contactos, são os nossos channels do Twitter. Pá, adicionem-nos ou se quiserem mandar mensagens, trocar alguma ideia, disponham. Pelo menos, não é, Joel? Da nossa parte é. Sim, está tudo. Isso. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado. E aproveitem a conferência. Ok. Obrigado a toda a gente. Obrigado, Joel. Obrigado, David. Muito importante isso sobre comunidade. O pessoal está gostando. Nós tivemos aí uma participação legal. E a ideia, só uma pergunta que o pessoal falou, o pessoal é tímido. Vocês acham é melhor manter a frequência mesmo que seja uma coisa pequenininha? O feito é melhor do que o perfeito? Ou qual a instrução para você? Uma dúvida ali, uma call to action para o pessoal no fim? Acho que, na minha opinião, melhor nada é melhor que pequeno é melhor que nada. Concordo. Claro que se for uma coisa incompleta, se calhar é melhor não. Claro que isto é muito subjetivo, não é? Mas, por exemplo, se estivermos a falar de uma solução incompleta, se houver a oportunidade de publicar algo que seja um bocadinho mais completo, seria preferível, porque aquele impacto inicial acabaria por ser melhor. E haveria mais pessoas a achar que a solução mais interessante. Mas não há contribuições pequenas demais. Há pouco tempo eu lembro-me que alguém pôs no Twitter que tinha posto um ponto e vírgula num pull request. Uhum. E isso era simplesmente a diferença entre alguém copiar a linha e funcionar ou alguém copiar a linha e ter que pôr o ponto final no fim porque faltava. Exatamente. E foi um caractere. Uhum. Não há contribuições pequenas demais. Perfeito. Muito obrigado pelo tempo. E agora... Obrigado a todos. Vamos lá colocar o slide deck e nós voltamos em poucos minutos, tá? Valeu. Obrigado.